Depois de muito esperar e de tantas polêmicas em volta de A Shoulder to Cry On, esse BL finalmente estreou e hoje eu tô aqui pra contar pra vocês tudo o que eu achei sobre esse BL, porque meu Deus do céu, gente, esse demorou, viu? Era pra ter lançado lá em novembro e foi lançar só agora em março. Era um BL que eu tava muito ansioso pra assistir, porque ele foi estreado por dois integrantes da banda do grupo Omega X. Eu sempre falo banda, mas é grupo. Do grupo de K-pop Omega X. Esse grupo eu acabei conhecendo aí por causa de A Shoulder to Cry On. Eu comecei a escutar várias músicas, eu gostei bastante e eu fiquei muito hypado pra assistir essa série. E hoje eu vou contar aqui com detalhes tudo que eu achei dessa série. Vou falar as minhas opiniões, se eu gostei, se eu não gostei, o que eu gostei e o que eu não gostei. E se os cantores, né, se os atores, eles atuaram muito bem. A gente vai discutir tudo aqui nesse vídeo. Opa, tudo bom com você? Eu sou o Tai e seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Mas antes da gente ir pra esse vídeo, eu peço que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação pra você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal, e se você puder, seja membro deste canal. Sendo membro, você recebe conteúdos exclusivos e me ajuda a estar produzindo conteúdos novos aqui pra vocês. Então, por favor, gente, seja membro deste canal, é só R$ 7,99, é o preço de uma coxinha, e você recebe reacts, você recebe emotes pra você usar nas lives. Seja membro aqui do canal, porque é maravilhoso e só tem benefícios incríveis. Mas chega de delongas, bora pra esse vídeo. Esse vídeo provavelmente vai ficar um pouquinho longo, porque eu tenho muita coisa pra falar pra vocês de A Shoulder to Cry On, porque essa série, meu Deus do céu, tenho muita coisa pra falar mesmo. Eu vou fazer esse review como eu faço os outros normalmente, tá bom? Eu vou resumir aqui pra vocês a história e depois eu vou dando as minhas opiniões sobre o que eu achei de todo o contexto. A Shoulder to Cry On, traduzindo para o português, Um Ombro para Chorar, conta a história do Dayu e também do Taeyun. O Dayu e o Taeyun, eles são alunos do ensino médio ali, e o Dayu, ele participa do clube de arquearia. Já o Taeyun, ele é o presidente estudantil da escola. Um dia, o Dayu, ele acaba sendo levado para a enfermaria, porque aconteceu alguma coisa ali com ele, e quando ele tá lá na enfermaria, o Taeyun, ele chega ali junto com o amigo dele, que eu não lembro o nome, e os dois, aparentemente, eles estão meio que se pegando ali no quarto do hospital, né, da enfermaria da escola. E obviamente o Dayu, ele fica curioso pra saber o que tá acontecendo. Mas quando ele vai bisbilhotar os dois, ele acaba escorregando e naquela cena mexicana, de novela mexicana, ele acaba aí rodando, rodando, rodando e ele cai ali por cima do Taeyun. E disso, gente, começa a acontecer várias coisas ali, porque a enfermeira chega, o Taeyun diz que o Dayu estava o assediando e isso vai fazer com que o Dayu, ele entre ali numa furada com os superiores ali da escola. A professora ali de arquearia, ela meio que ameaça o Dayu de tirar a bolsa dele ali de arquearia, e se ele sair do arquearia, provavelmente vai ser muito mais difícil para ele entrar em uma universidade. Então, como o Taeyun, ele é o presidente estudantil ali, ele tem mais veracidade ali na escola. E o Dayu, ele acaba saindo sendo prejudicado ali. Isso faz com que ele fique com muita raiva ali do Taeyun, ele fique com ódio dele, e ele guardava um amuletinho dentro das coisas ali dele, que era um amuletinho que tinha várias pecinhas ali de flechas, várias peninhas de flechas. E o Taeyun acabou pegando esse amuletinho e ele fala pro Dayu: olha, se você quiser pegar esse negocinho que eu peguei aqui seu, você vai ter que vir aqui na minha casa pra você poder pegar ele. Então o Dayu, ele vai lá na casa do Taeyun. Lá o Taeyun, ele começa a provocar ali o Dayu. Ele não entrega pra ele o negocinho que o Dayu queria. E nisso, os dois, eles acabam ali rolando um clima entre eles. O Dayu, ele fica meio, opa, o que que tá rolando aqui? O coração dele começa a bater forte. E durante os próximos dias, a gente vai vendo o Taeyun cada vez mais provocando o Dayu. Ele sente prazer em o provocar cada vez mais. Obviamente, o Dayu, ele vai ficando cada vez mais puto. E
aí ele vai percebendo que quando ele não reage às coisas ali do Taeyun, acaba que o Taeyun ele fica sem graça e ele para de o provocar. Então ele para de dar atenção ali pro Taeyun. Porém, um dia, o Taeyun, ele tá provocando ali o Dayu, e quando ele tá provocando o Dayu, acaba que chega uma mulher, ela começa ali a bater no Taeyun, dizendo que ele é um assassino, que ele matou alguém. E aí o Dayu, ele fica todo confuso, ele não sabe o que tá acontecendo ali. Ele só sai dali, deixa o Taeyun com a mulher ali batendo nele, e o Taeyun, aparentemente, parecia que ele concordava com toda aquela afirmação que a mulher tava falando. E no outro dia, o Taeyun, ele começa a provocar o Dayu novamente, e aí o Dayu, ele começa a querer perguntar ali pro Taeyun o que aconteceu ali naquele dia que a mulher chegou ali e começou a bater nele. E ele pergunta para o Taeyun se ele é ou não um assassino. E quando ele pergunta isso pro Taeyun, desperta um gatilho na mente do Taeyun. E a gente percebe que a Shoulder to Cry On não é uma série tão levinha, não é um Enemies to Lovers que a gente achava que seria tão fofinho. Tem uma coisa ali por trás. E agora começa a profundidade da série. Quando o Dayu faz essa pergunta ali pro Taeyun, o Taeyun, ele responde de uma forma super ambígua ali pro Dayu, não dizendo pra ele se ele é ou não um assassino. Então, o Dayu, ele fica com muito medo, né, do Taeyun, e ele fala pra ele não chegar mais perto dele. E isso, como eu disse pra vocês, despertou um gatilho na mente do Taeyun. E o Taeyun, ele para de ir pra escola. Ele não vai pra escola mais. Então, a gente descobre que o Taeyun, ele cresceu em um orfanato. E depois de algum tempo, quando ele tinha ali por volta de uns 5, 6 anos, ele foi adotado por uma família. Aquela família ali o criou muito bem, um pai e uma mãe. Ele tinha pai e mãe ali super amorosos. E aí um dia, a mãe dele, que não podia engravidar, ela adotou ele ali porque ela não poderia engravidar, ela acabou engravidando. Foi um milagre, ela conseguiu engravidar. Com isso, ele ficou ali meio que sentindo que ele estava sendo rejeitado ali pela mãe dele. Ainda por cima, que a tia dele, que era a irmã da mãe dele ali, começou a falar para o Taeyun que a mãe dele meio que iria o levar de volta para o orfanato. Então, o Taeyun, com medo ali de ser abandonado pela família dele, de ser abandonado pela mãe dele, ele acaba fugindo de casa. A mãe dele e o pai dele chega ali na casa, pergunta pra tia dele onde ele está. A tia dele não sabe onde o Taeyun foi. A mãe dele vai atrás do Taeyun e aí ela encontra ele num parquinho. Quando o Taeyun, ele vai atravessar a rua para ele encontrar ali com a mãe dele, um carro vem, vai atropelar o Taeyun. A mãe dele corre, o abraça, entra na frente do carro, ela é atropelada e nisso ela acaba perdendo o bebê. E aí ela fica em estado de choque, ela fica muito mal com tudo aquilo. E o Taeyun, ali criancinha, ele achava que teria um irmão. E um dia ele tava desenhando ali a mãe dele, o pai dele, ele e o irmãozinho dele ali no papel. Ele mostra pra mãe dele, a mãe dele vê aquele desenho, obviamente desperta ali um gatilho nela, ela começa a chorar muito. E aí o Taeyun, ele começa a chamar o pai dele, a tia dele, não sei. Vem cá, a mamãe tá chorando, tá chorando, tá chorando. E quando ele se vira, o que aconteceu? A mãe dele pula do prédio e ela acaba se matando. E a tia dele coloca toda a culpa no Taeyun. Ela culpa muito o Taeyun por ele ter feito aquilo. Ela fala que a culpa toda ali da mãe dele ter morrido é culpa dele. E por isso a tia dele o acusa de ele ser um assassino. Só que ele era uma criança, né, gente? Ele nem sabia o que estava acontecendo ali. Ele nem tinha consciência do que estava acontecendo. Então a gente volta pro presente. A gente vê ali que o Taeyun, ele tá muito mal com tudo que aconteceu, com o gatilho ali que o Dayu despertou ali nele. E aí ele decide que ele vai se machucar. Ele pega um vaso, ele bate assim na cabeça dele, pá! E aí ele liga pro Dayu e fala: a culpa foi toda sua. E aí o Dayu, ele vai correndo na casa do Taeyun. Quando ele chega lá, assim, a gente não sabe como ele entrou na casa do Taeyun, não sei como ele conseguiu abrir a porta, mas ele entra na casa do Taeyun, ele o socorre, leva ele pro hospital, e aí ele descobre toda a história ali
do que aconteceu na infância ali do Taeyun. E aí o Dayu fala, cara, tudo que aconteceu com você não é sua culpa. Você não tem culpa de nada do que aconteceu com você. Você não precisa ficar se culpando. E aí quando o Taeyun, ele escuta essas palavras, ele percebe que na verdade o Dayu tá certo, que a culpa não é dele, que ele não tem culpa ali do que aconteceu com a mãe dele e nem do que aconteceu com o irmão dele, ou irmã, não sei. E aí ele acaba levando aquilo ali pra vida dele, ele começa a ficar um pouco mais feliz, ele e o Dayu começam a fazer mais amizade ali, eles ficam best friend forever. O amigo do Taeyun, ele fica com muitos ciúmes dessa amizade que ele tá tendo ali com o Dayu, então ele vai pressionar ali o Dayu e fala, você gosta dele, né? Eu sei, você gosta dele. E aí o Dayu, ele fica com aquilo. Descobriram aqui que eu gosto dele, né? E durante tudo isso aí que vai acontecendo ali na vida do Taeyun e do Dayu, a gente vai tendo o desenvolvimento também da vida do Taeyun com a família dele. Ele vai visitar a mãe dele ali no cemitério, e aí a tia dele e o pai dele vê ele lá no cemitério. A tia dele arma todo um escândalo, e aí o Taeyun, ele joga ali na cara dela, porque agora ele tá mais confiante com tudo ali que o Dayu falou pra ele. Cara, a culpa não é minha do que aconteceu, eu não tenho culpa de nada. Eu sei que você também se sente culpada, porque naquele dia que eu saí, você que tinha falado os negócios lá pra mim do orfanato, que eu ia voltar pro orfanato, a gente se sente muito culpado, mas na verdade tudo que aconteceu foi um acidente. E aí a tia dele começa a chorar muito. Ele fala pro pai dele que o pai dele não gosta dele, que o pai dele foi embora porque ele não consegue olhar ali nos olhos dele. E o pai dele diz que não é nada disso. Gente, é uma cena toda emocionante. Aí o pai dele vai lá, o abraça, o acolhe. Então, mais ou menos ali da relação do Taeyun com a família dele, meio que fica pré-arrumada ali, fica pré-estabelecida. E agora a gente tem ali a situação do Daiyun com o Taeyun. E aí, o Taeyun e o Daiyun, eles continuam ali sendo super best friend forever. E aí, o amigo ali do Taeyun, ele fala pra ele, cara, o Daiyun, ele gosta de você. E aí, o Taeyun, ele briga ali com o amigo dele e fala, não, isso nunca aconteceu, você é um idiota, você não deveria ter falado isso pra ele. E aí, um dia, o Taeyun, ele tá ali na sala de aula, o Daiyun, ele tinha acabado de perder a final ali do arco e flecha, porque depois que ele conheceu ali o Taeyun, ele percebeu que ele fazia arco e flecha e ele nem gostava daquilo. O Taeyun despertou nele o que realmente é ter uma paixão por alguma coisa, por algo, por alguém, e ele nunca foi apaixonado por arco e flecha, então ele desiste tudo disso ali e ele vai querer viver a vida dele e procurar um novo rumo ali pra vida dele. E aí, quando o Daiyun, ele tá ali na sala de aula, ele descobre que ele tirou uma nota muito ruim em matemática e o Taeyun se oferece pra ser o professor de matemática ali dele. E um dia, o Daiyun, ele meio que rola um clima ali entre os dois na aula de matemática, e o Daiyun vai meio que beijar ali o Taeyun e dizer pra ele que gosta dele, só que o Taeyun diz pra ele que ele não gosta do Daiyun, que ele não quer mais nada ali com ele, e que é para o Daiyun ficar longe dele, que ele não quer nada, não quer nem ver ele pintado de ouro. E aí é óbvio que o Daiyun, ele fica muito triste com o que o Taeyun disse ali pra ele, né? Então, ele pede transferência ali da escola dele, pra ele ir para outra escola, e quando o Taeyun, ele descobre isso, ele também descobre que ele gostava do Daiyun, porém, ele tinha medo de ele perder o Daiyun, e mesmo ele tentando manter o Daiyun longe dele, ele não conseguia ficar longe do Daiyun, porque ele o amava de verdade. Então ele vai atrás ali do Daiyun, ele corre atrás dele e fala, não se vá, não se vá, não se vá, e aí ele se declara ali para o Daiyun, ele fala pra ele, eu acho que eu gosto de você, eu acho que eu não consigo ficar longe de você. Tudo que ele vai falar que ele tem sentimentos ali pelo Daiyun, ele coloca um eu acho. E aí o Daiyun, ele escutando tudo aquilo, ele fala, mano, você acha essas coisas? Eu queria que você tivesse certeza. Quando você achar que você gosta de uma pessoa, antes de você se declarar pra ela, primeiro certifique-se que você gosta mesmo de verdade dela. Então mesmo Taeyun, ele declarando ali o amor dele pelo Daiyun, ele não consegue ficar com o Daiyun, porque o Daiyun o rejeita, dizendo que ele não quer nada ali com ele, se não for sincero, se não for de dentro ali do coração dele, e ele tiver certeza dos sentimentos dele. Então Daiyun,
Taeyun, ele faz a transferência ali da escola. O Taeyun, ele fica muito triste. E aí passam-se 2 anos. Os dois, eles já estão ali na faculdade. E o Taeyun, ele ainda sente ali os sentimentos dele pelo Dayu. E o Dayu ainda sente os sentimentos ali dele pelo Taeyun. E o Dayu, ele sai para beber com a amiga que ele tinha lá no ensino médio, que era amiga do Taeyun. E aí, essa amiga, ela liga ali para o Taeyun e ela fala: olha, eu tô aqui no banquinho da praça, eu tô aqui com o Dayu e ele tá dizendo que gosta muito de você, ele tá chamando por você, vem aqui imediatamente. Então, o Taeyun, ele sai correndo pra ir atrás dela e do Dayu. Quando ele chega lá, o Dayu tá todo bêbado, ela vai embora, porque ela gostava ali do Dayu, ela fala: eu não vou ficar mais no caminho de vocês, eu sei que eu não tenho chances nenhuma, tchau, fica aí com ele, você cuida dele. Ela deixa ali na responsabilidade dele. Então ele fica ali cuidando do Dayu durante essa noite. E aí, quando a noite acaba, ele tá levando ali o Dayu embora. E aí, nisso, ele confessa ali os sentimentos dele novamente para o Dayu. E ele fala: olha, eu gosto realmente de você, mas eu ainda sinto que eu não estou pronto para eu assumir todos esses sentimentos. E ele pensa ali que o Dayu, ele tá meio que bêbado, tá meio que dormindo ali. Só que, na verdade, o Dayu já passou ali, ele está um pouco sóbrio, e ele fala pra ele: tudo bem, eu sei que você sente tudo isso, eu também sinto essas coisas por você e eu vou esperar você ter esses sentimentos reais por mim. E durante isso a gente pode ir ficando aí juntos. E aí o BL, ele termina nisso e vem o epílogo. No epílogo, a gente vê ali o Dayu com o Taeyun, eles já estão 2 anos ali nesse relacionamento ali deles. O relacionamento deles já está super fofinho, eles vão pra praia pra eles poderem ali descansar um pouco, porque o Dayu, ele tá estudando ali pra ele ser policial, eu acho que é isso que ele quer ser, e ele tá estudando pra caramba, então o Taeyun quer que ele tire ali um tempo pra ele poder descansar, e lá os dois, eles fazem várias coisas, tem vários momentos super fofos ali entre eles, é muito lindinho, é muito fofinho, e a gente termina ali com os dois, com o Taeyun dizendo realmente ali pro Dayu que ele gosta dele, e o Dayu dizendo para o Taeyun que ele também gosta dele, e aí o BL termina nisso, e os dois, eles ficam juntos ali para sempre. Depois passa-se algum tempo ali, o Dayu, ele se forma como policial, o Taeyun vai meio que parabenizar ele, ele leva umas flores pra ele, e aí congela naquela imagem e o BL termina. Bom, gente, basicamente esse é o resumo de A Shoulder to Cry On. Tem várias coisas aí que eu cortei desse resumo, porque senão esse review ia ficar enorme, mas agora eu quero falar pra vocês as minhas impressões sobre essa série, que realmente eu amei esse BL. Os BLs coreanos, eles realmente são muito bons. Só que, algum tempo pra trás, eu venho tendo um probleminha com os BLs coreanos, que eu venho achando eles muito parecidos, sabe? Eu acho que a fórmula é super reciclada ali, e acaba que eles não conseguem me prender tanto. Mas A Shoulder to Cry On conseguiu me prender, e eu gostei da história por ter esse background ali de saúde mental. Quando eu li a sinopse de A Shoulder to Cry On, dizia ali pra gente que o Taeyun, ele tinha um segredo. Eu não imaginava que o segredo dele seria algo tão pesado. E eu não imaginava que esse BL seria um BL dramático. Eu pensei que seria um Enemies to Lovers ali, super fofinho, super maravilhosinho. Mas ele tem uma carga dramática. Os episódios onde o Taeyun, ele tá tendo ali as crises dele, são realmente perturbadores. Você fica mal com tudo aquilo que tá acontecendo, sabe? E você fica com muita pena de tudo que ele tá passando. E você quer abraçar ele e levar ele pra um psicólogo e falar assim: cara, meu Deus do céu, deixa eu te ajudar, pelo amor de Deus. É algo desesperador, gente. Isso eu falo com todo o meu coração. E aí também, os dramas ali do Dayu, para ele descobrir que ele realmente não gostava tanto do quanto ele achava que ele gostava de arquearia, foi algo muito interessante também, pra gente ver como ele foi descobrindo tudo isso. Porque ele fazia aquilo ali, porque ele nem sabia por que ele fazia, né? Ele só ia ali e fazia porque ele tava fazendo aquilo ali desde quando ele era criança. E ele falou assim: ah, vou fazer arquearia. E ele fazer arquearia, ele não tinha tempo pra ele fazer amizades, ele não tinha tempo pra ele fazer nada na vida dele. Ele só fazia arco e flecha. E aí foi muito legal que a gente foi vendo ali, quando o Taeyun, ele entrou na vida ali do Dayu, os dois, eles foram criando outras perspectivas da vida deles. O Taeyun, ele foi descobrindo que todo o passado dele ali, tudo que ele achava que era culpa dele, não
era culpa dele. Ele foi vendo que ele realmente podia se perdoar e que ele tava martelando em algo ali dentro dele que não fazia sentido nenhum ele martelar aquilo dentro dele e que a família dele estava presa em um passado ali que na verdade já tinha ido há muito tempo e que eles tinham que seguir em frente, que o luto tinha que ser superado. E a gente vê ali que o Dayu, ele também estava numa espécie de uma monotonia ali na vida dele, que era só o arco e flecha, ele não tinha tempo pra nada, parecia que ele não tinha interesses em nada na vida dele, mas quando ele tem uma amizade ali com o Taeyun, ele descobre que ele pode fazer amizades, que ele é capaz de fazer amigos, ele faz amizades ali com os amigos do Taeyun, outras pessoas ali da escola começam a se interessar ali pelo Dayu. Isso é muito interessante, como ele vai fazendo novas amizades. Ele fazia arco e flecha, gente, e ele não tinha amizades no arco e flecha, pra vocês terem noção. Então é muito legal que ele vai se conhecendo e ele vai criando uma autoestima nele mesmo. Então, pra mim, o que foi importante em A Shoulder to Cry On não foi o relacionamento dos personagens, e sim como eles foram se descobrindo individualmente e como eles foram superando todas as dificuldades que eles tinham na vida deles. Eu vejo essa série não como o romancezinho ali dos dois. O romance deles eu achei bem fraco. Os dois, eles ali foram ficando juntos, foram tendo desenvolvimento deles ali, mas pra mim o que foi mais importante foi a parte da saúde mental, que eu achei que foi bem desenvolvido ali, todos esses traumas ali do Taeyun e como ele foi aprendendo a se perdoar e como ele percebeu que ele tava dando murro em ponta de faca ali e que o luto, ele tinha que ser superado, sabe? E também como ele tinha que criar coragem ali também, pra ele poder enfrentar a tia dele, que tava jogando toda uma culpa ali nele, que não era culpa dele. Gostei de ver como o Daeun, ele foi amadurecendo ali também. Então assim, esse BL, ele me trouxe várias interpretações, a fotografia é maravilhosa, a trilha sonora é maravilhosa, gostei da atuação dos atores, achei que eles atuaram super bem, eles choravam molhados, gente, e a gente sabe que BL coreano é difícil pra eles chorar, porque eles não choram, tá? Eu não digo que é um dos melhores BLs do ano, mas foi um BL que foi maravilhoso e eu gostei bastante. Nota que eu daria pra ele? Eu dou um 4,9. Não dou um 5 porque eu acho que faltou um beijo. Eu acho que pelo menos um selinho ali da Coreia, que era só assim, ó, encostadinha de boca, tinha que ter e não teve, gente. Eu senti falta desse beijo e eu realmente fiquei um pouquinho desapontado ali que não veio esse beijo, mas de resto, tudo tava perfeito e eu amei bastante a Shoulder to Cry On. Em relação ao beijo, obviamente eu acho que não iria ter um beijo ali deles, porque eles fazem parte de um grupo que é um grupo muito famoso ali de K-pop. Eles não iriam querer, talvez, manchar a imagem ali deles, porque Coreia, um país super homofóbico, e eles dando beijinho ali, gente, nossa, Deus do céu, acabaria com a carreira deles. Assim, fazer BL, tudo bem, mas se você beijar um outro cara, eu acho que eles não fariam isso. Uma crítica que eu tenho pra série é que eu achei o penúltimo episódio muito frenético. Eu achei que ele foi muito rapidão. Pá, 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 pá. Foi muito rápido, foi vários acontecimentos acontecendo assim em seguida. Eu acho que aquele penúltimo episódio dava pra ele ter sido desenvolvido um pouco mais, ter tido um pouco mais de história ali, ter acrescentado um pouco mais de diálogo e talvez ter colocado ele em 2 episódios, sabe? Eu acho que funcionaria muito bem. Precisava de mais um episódiozinho ali pra desenvolver um pouquinho mais do penúltimo episódio ali, que eu achei ele muito rapidão. O epílogo foi maravilhoso, foi muito fofo, foi perfeito, foi cheio de fanservice, mas eu acho que o penúltimo episódio, ele precisava desses momentinhos ali de um pouco de respiro, de ter uns diálogos um pouco mais trabalhados, mas o resto foi maravilhoso, foi perfeito e eu gostei muito. Enfim, gente, encerrando aqui o nosso review, eu gostei bastante de Shoulder to Cry On. Eu recomendo muito, se você assistiu até aqui, pra vocês assistirem essa série, porque é uma série muito legal, vai fazer você abrir sua mente, vai fazer você pensar em várias coisas ali dos personagens, e eu quero saber o que vocês acharam. Comente aí embaixo todas as suas opiniões, eu quero saber a sua opinião sobre essa série. Vocês gostaram da atuação? Vocês gostaram do roteiro? Faltou alguma coisa? Você sentiu falta de algo que era essencial? Comente aí embaixo que eu quero saber a sua opinião. Não saia desse vídeo, deixar o seu like, se inscrever aqui no canal se você não é inscrito, ativar o sininho de notificações para você ser notificado quando eu lançar um vídeo novo aqui no canal. E se você puder, por favor, gente, seja membro deste canal, faça como essas pessoas aqui do lado. Sendo membro, você recebe conteúdos exclusivos e me ajuda a estar produzindo conteúdos novos aqui para vocês. É só R$ 7,99 mensais
reais e você me ajuda muito, muito mesmo. Inclusive, Maratona The Untamed tá aí, estamos assistindo The Untamed e tá maravilhoso. Então venha pra Maratona The Untamed, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Se você chegou até aqui, comente hashtag eu pratico arco e flecha, porque eu vou estar dando um coraçãozinho em seu comentário e vou saber que você chegou até aqui. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau!